Boa noite. Vamos iniciar fazendo a oração, né? Sem oração, sem Deus, nada a gente consegue fazer. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos aqui em Tua presença em oração. Pedimos a Ti, ó Deus, a Tua iluminação e Teu entendimento para que possamos compreender a Sagrada Escritura. Senhor, que o Senhor venha se revelar a nós através da leitura da Tua Palavra, porque nós chegamos mais uma vez, ó Deus, com o intuito de aprender com o Senhor daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Assim, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos então passar rápido, né, na parábola do semeador, porque ali já tem a própria explicação, né? Jesus, ele conta a parábola, ele mesmo já explica, mas vamos passar por lá. Lucas 8. Deixa eu ver se essa aqui é do 4 em diante. Começa no 5, né? Mas a gente lê o versículo 4 para a gente já entender todo o contexto. Bora, Naninha. Lucas 8, 4. E aí, ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. É Lucas 8, tá? Mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Isso aqui já é tranquilo para a gente, né? E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. Quando eu preguei em outro texto, não foi? Acho que foi em Mateus. Lá fala que aqueles que ouvindo não compreendem. Aí o inimigo vem e rouba a semente. Por isso que é importante a gente ler a palavra e se dedicar a entender o que Deus está falando, Jesus está falando, porque se não entender, o inimigo vem e rouba facilmente, ele arranca de nós tudo aquilo que a gente não entende. Eu gosto muito da palavra porque ela é muito paralela com o direito, né? Tem uma máxima no direito que diz assim: o direito não socorre a quem dorme. Quem que vai dormir conhecendo do direito? Aquele que não compreendeu, aquele que não entendeu. Porque uma vez que a gente entende do direito, dificilmente a gente vai aceitar algum abuso, por exemplo, né? Vai aceitar, se você vê a aplicação do direito, que eu acho muito engraçado, e às vezes até demais além, é o Celso Russomano. Quem já acompanha o Celso Russomano? Ele vai para cima mesmo e quer aplicar o direito, às vezes até de forma que não é tão certinha, como o episódio lá que ele colocou que ele queria levar um rolo de papel higiênico. Porém, ele vai para cima, e assim como as pessoas que conhecem os seus direitos também vão para cima, não aceitam, né? Assim também deve ser nós. A gente precisa compreender, não só ouvir a palavra, mas ouvir e entendê-la pra gente. Aí continua. 13. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Tá amarrado mesmo, repreendido. Recebe com alegria, mas não consegue criar raiz.
E aí no primeiro vendaval, na primeira negativa, no primeiro momento em que tem que exercitar a fé, espana e sai, abandona, deixa o seu posto, deixa o seu lugar. Continua, 14. E que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, continuam, né? Mas são sufocados com os cuidados, com as riquezas e os deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Perdem o foco, perdem o primeiro amor, perdem a chamada, se envolvem, guarda mágoa. Eu estava ouvindo um pastor falar ontem, que ele estava conversando com um pastor que era muito magoado com a igreja, que ele pastoreava. Por que ele era magoado com a igreja que ele pastoreava? Porque pessoas se rebelaram contra ele e foram embora. E ele guardou no coração: poxa, eu dediquei tanto, eu paguei curso, eu ajudei, eu fiz. E eles viraram as costas e foram embora. E disse que ele falava assim, num pesar e num choro. Aí ele falou assim: não, vou te ajudar, meu amigo. Há quanto tempo isso aconteceu? Aí ele respondeu: há 15 anos. Aí você vê que o cuidado da vida fez com que a semente da palavra fosse roubada do coração. Ele vinha guardando aquela informação por 15 anos, aquela mágoa por 15 anos. Um homem de Deus, porém, perdendo a semente da palavra, aqui começou a ser roubado dele por um fato de 15 anos. Você sabe que eu explico isso, o nosso cérebro, por isso a gente tem que tomar cuidado. Ele não entende passado, presente e futuro, porque o nosso cérebro, ele vai discernir, ele vai captar somente as sensações, as emoções, as sensações. Então, para o nosso cérebro, por isso que tem vezes que a gente lembra de fato que aconteceu há muito tempo e ainda sente a mesma dor, o mesmo pesar, o mesmo choro, a mesma lamentação, parecendo que está vivendo tudo de novo. Quando você para pensar em fatos antigos assim, às vezes não dá vontade de chorar como quando aconteceu. Por quê? Porque o cérebro não entende. Ele acha que você está passando por aquilo tudo de novo. Então ele vai liberar todas as emoções de novo no seu cérebro. E você vê como o nosso Deus, ele é tão perfeito que ele fala assim. Ele falou para o apóstolo Paulo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Não vou ficar me lembrando das coisas que se passaram. Eu vou prosseguir para o alvo. Porque o nosso cérebro, ele é assim. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Os cuidados da vida, as riquezas, a pessoa começa a buscar Deus, Deus começa a prosperar. E aí junto com a riqueza também vem as facilidades, as tentações, e a pessoa se afasta. Muito cuidado. E os deleites da vida, que a gente fala, por exemplo, a pessoa está desempregada, a gente ora, ela vem para a igreja ora com ela, começa a trabalhar e aí esqueceu, não busca mais, não ora mais. Se pelo menos mantivesse a comunhão em casa, mas às vezes nem isso em casa, às vezes nem ora mais em casa. São os deleites da vida. E aí ele ainda completa: até pode dar fruto, mas esse fruto às vezes vem, mas sem perfeição. O Senhor quer que nós sejamos excelentes. Os nossos frutos também sejam frutos excelentes. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Nossa, eu gostei muito mais dessa versão de Lucas, nunca tinha prestado atenção. Gostei muito mais dessa versão. Aqui tem outro falando aqui caiu entre espinhos. Eu pulei? Não, foi o que eu falei aqui agora. Dos cuidados e riquezas. E a 15 aqui caiu em boa terra. Olha que bonito. E conserva num coração honesto, num coração bom e com perseverança. Olha como é importante, né? Manter um coração honesto, um coração bom e ser perseverante. Porque aí, boa noite. Glória a Deus. Dúvidas na parábola do semeador? Tranquilo?
Dá para pregar? Essa aqui é uma boa palavra, porque o próprio Jesus já explica, né? Você só passa o recado, né? Vamos para o versículo 16. Vamos continuar aqui. Parábola da candeia agora. Mesmo capítulo, agora só o versículo 16. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum... É Lucas 8. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador para os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Então a gente precisa entender as palavrinhas para a gente trazer a revelação. Ninguém acendendo uma candeia. Lembra do que a gente falou de candeia? O que era a candeia? Vocês se lembram? Vamos lá, alunos! Logo nas nossas primeiras aulas. Aí o caderno, puxa aí o caderno para a senhora ver. Vamos puxar aqui a nossa lembrança, ó, do que era a candeia. O que representa a candeia? Vamos relembrar, essa foi a nossa primeira aula sobre a candeia. A candeia é uma lâmpada, ou seja, se refere à palavra de Deus, que se assemelha à lâmpada de Aladim. Ela é abastecida com óleo e com pavio. O pavio, ele deve ser trocado diariamente, porque se não for trocado diariamente, ele fumega. Lembra que a gente explicou sobre o pavio que fumega? A gente lembra já daquele versículo, né? A cana quebrada e o pavio que fumega. E a gente aprendeu que o pavio que fumega, ele não ilumina, ele só causa fumaça. Assim é a vida da pessoa quando não tem a revelação completa da palavra. Uma pessoa que às vezes até tem boa intenção, boa vontade, mas só gera fumaça, trazendo confusão, neblina, nada se vê direito ao certo, nada se vê com exatidão, com clareza. Às vezes a vida da pessoa está assim, está só entre fumaças, não está iluminado com a palavra. O pavio a gente aprendeu que é o trabalho diário. Eu tenho que trocar o pavio diariamente, porque senão ele vai fumegar. E o que o pavio representa? Arrancar do coração sentimentos como a mágoa, raiva, ira. A gente não pode cultivar essas coisas no nosso coração. Tristeza, decepções, tudo que é ruim, que pode fazer com que o nosso pavio fique fumegando ao invés de estar aceso. Renovar o óleo representa o relacionamento diário, recebendo mais graça e mais glória de Deus, da presença de Deus, que é através da oração, a oração diária. Então, quando a gente fala aqui, ó, acendeu a candeia, recebeu a palavra, iluminou, o pavio acendeu, deu luz. Você não pode pegar o missionário ele explica que essa candeia acesa é a revelação da palavra. Quando você recebe a revelação da palavra para determinado assunto da sua vida, você não deve deixar essa candeia escondida, mas deve colocar num ponto que vai trazer a iluminação para toda a sua vida, sem medo, sem medo. Pastor Jaime, ele tem uma pregação que ele fala assim, que tem muitas pessoas que têm medo da luz, com medo do que vai ser revelado se sua vida for colocada na luz. Se eu trouxer a minha vida para a luz, aquilo pode vir à tona e aí tem medo de trazer para a luz. A gente não podemos ter medo de trazer a luz. Por quê? Olha o versículo 17. Porque não tem nada em oculto que não seja revelado, nem de manifestar-se ou escondido que não haja de saber-se e vir à luz. Todas as nossas obras, um dia elas vão ser proclamadas no telhado. Jesus, ele fala isso, né? Até o João Ribe Palharim, ele tem como é que ele fala? Os pregadores do telhado, né? Que é tipo os patrocinadores da Igreja da Graça. Não adianta tentar esconder, pode ficar escondido 1, 2, 3, 4, 5 anos.
Vou dar o exemplo do Gugu. Gugu escondeu a vida inteira, mas quando faleceu, nossa, mas assim, estão fazendo um estardalhaço na vida pessoal do homem. Ele pode não ter visto, mas saiu, surgiu, veio às claras. Então não tem nada em oculto que não seja revelado. 18. Vede, pois, como ouvis. Tomar cuidado como a gente ouve. Por quê? Porque se a gente não filtrar bem o que a gente ouve, como a gente ouve, pode gerar problemas sérios e desce para o coração. Tudo começa no que a gente ouve. A gente tem que ouvir, tem que ter um filtro muito severo, porque se não guardar o que ouve, aí desce para o coração e aí que se constitui pecado. A gente não é responsável pelo que ouve e a gente não é responsável pelas coisas que chegam na nossa mente, mas a gente é responsável se esse pensamento ele se torna tão fixo a ponto de descer para o coração. Conseguiram entender? O dicionário ele fala assim: a gente não é responsável pelo passarinho vir voando, fazer o macaquinho acertar o nosso ombro, mas a gente é responsável, a gente não tem culpa, às vezes está passando, vem e acontece, né? Mas a gente é responsável se o passarinho vier e construir um ninho na nossa cabeça. Você não resistiu, você não colocou para fora, não enxotou, ou até mesmo eu posso falar do cocô do passarinho vir e desgastar a sua roupa, desgastar o seu carro, porque se cai ali e você não tira logo, ele corrói até a tinta do carro, né? O cocô do passarinho corrói. Tem uma vez que eu deixei caindo no meu, falei, vou limpar não, passou 15 dias, quando eu fui limpar o rombão que ficou lá no bichinho, né? Então é esse cuidado que Jesus está nos ensinando a ter. Ok aqui? Amém? Lucas 13, vai mais para frente agora. Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19. A parábola do grão de mostarda. E também aparece em Mateus 13 e também em Marcos 4. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. Isso é interessante a gente entender que Jesus, ele sempre vai trazer uma forma terrena para tentar nos fazer entender. E naquela época, o mundo ele girava em torno só de agricultura, não tinha tudo que a gente tem hoje. Se Jesus pregasse hoje, ele poderia usar outras referências, mas não existia, né? Então ele falava das coisas que existiam naquela época. A agricultura era algo que todo mundo tinha muito contato e eles entendiam o que Jesus estava falando. Versículo 19: é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Isso aqui é lindo, né? A Bíblia está dizendo que a nossa fé, ela não é para ser pequenina, senão vai contradizer. Lembra lá o episódio em que Jesus vira para os discípulos e fala: ó homens de pequena fé. Então, se eu falo que se você tiver uma fé pequenina como um grão de mostarda, você vai ter milagre, Jesus ele vai estar se contradizendo com os discípulos, que ele diz: olha, vocês têm pequena fé, não pode. Jesus está falando que a fé ela começa pequena, só que depois que é plantada, lembra da parábola do semeador? Na terra boa, cultivada com o coração honesto, e o que eu amei isso aqui, olha, é cultivada conservada com um coração honesto e bom, né? A palavra, a semente de Deus, cultivada no coração honesto e no coração bom. O que vai acontecer? Vai brotar e vai crescer e se tornar uma árvore gigante, em que os passarinhos virão se abrigar nos seus galhos. Ou seja, as pessoas virão até você para pedir conselho, para procurar conforto, para pedir uma oração. Eles vão olhar para você como uma pessoa que transmite segurança, porque ninguém procura socorro em lugar onde não se tem segurança. Vão olhar e vão começar a dizer: olha, essa pessoa posso confiar, eu posso contar, ela é segurança, eu posso me aninhar aqui nesses galhos,
porque dá resultado, dá certo. Todo mundo é capaz de chegar nesse ponto. Basta receber essa semente no coração bom e honesto. Gostei muito disso. Bom e honesto. Versículo 20. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Eu fiquei lendo esse texto e fiquei pensando, ela pegou e escondeu. Será que foi assim que surgiu o pão? Ela não sabia nem o efeito do fermento? Pode ser, né? Ela colocou ali, achando que estava escondendo, mas você pega uma quantidade de farinha pequenininha, coloca o fermento e deixa descansar. Depois de um tempo ali, triplicou 2, 3. Assim tem que ser a palavra, assim é a palavra de Deus na nossa vida. Ela cresce, ela fermenta, ela aumenta. Nunca vai ser pequeno, nunca vai ser pouco. Eu estava ouvindo um ex-babalorixá falando hoje, e ele estava dizendo como a palavra de Deus ela é grande e ela é forte para aquele que realmente confia no Senhor, né? Ele contando que ele foi pago para fazer um trabalho para destruir um casamento que a mulher queria ficar com aquele marido. E aí ele preparou toda a oferta, todo o negócio, foi até o local onde foi indicado pelo troço de lá, vou falar assim, né? E arriou o trabalho e nada aconteceu. Manifestou-se lá o Espírito, pode abrir, manifestou-se lá o Espírito, disse: não vou receber, pega tudo e leva embora. E não falou por quê. E ele voltou embora mais agoniado, mas por que não recebeu? Eu trouxe tudo certo, tudo ok. E aí ele foi até a casa daquele homem, o qual era destinado o trabalho. Quando chegou lá, encontrou uma mulher bem pequenininha, orando de madrugada, estendendo as mãos e dizendo: na minha casa não entra. E aí na hora ele entendeu o poder da palavra, como o fermento ficou grande. Ele falou: não. Aí ali ele se converteu, ele falou: eu estou servindo a um que é menos poderoso do que o dela. Não deixou eu fazer, não recebeu, não deixou, não entrou na vida, não conseguiu concluir o trabalho. Que essa palavra do Senhor seja assim em nossos corações. Venha crescer, se tornar grande, de tal modo que todas as outras coisas se tornam pequenas. Ali é só para fazer a gente crescer. Lucas 14. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui eu ainda não li não com vocês. Não, do primeiro lugar e último lugar, né? Isso aqui é muito bom. Lucas 14, 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: olha a lição que Jesus vai dar para eles. Quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a esse, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar, ou seja, o último lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Isso aqui é a máxima na presença de Deus, né? No mundo cristão a gente ouve muito isso, né? Os humilhados serão exaltados, mas a Bíblia não está dizendo isso, que o humilhado, aquele que foi humilhado vai ser exaltado. Não, a Bíblia está dizendo que aquele que a si mesmo se humilha, esse vai ter a exaltação da parte de Deus, e aquele que a si mesmo se exalta, ele vai ser abatido, cortado e lançado para baixo. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar
e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que a gente nunca deve esperar receber recompensa e reconhecimento de homens. Porque uma vez que a gente é reconhecido pelos homens e temos a recompensa dos homens, Jesus ele fala assim: que posso mais eu te dar? Você já recebeu a tua parte, o teu galardão. Então quando você for fazer algo, não espere nada de ninguém, recompensa do homem. Porque o próprio Deus que vê a tua atitude, Ele mesmo vai te recompensar. Se não for na terra, será como ele diz aqui, na ressurreição dos justos, mas a recompensa virá. Isso é importante para a gente cultivar no nosso coração. Por quê, pastora? Porque às vezes a gente espera demais o reconhecimento do homem, o reconhecimento da pessoa, e quando não vem, uau, que frustração. Meu Deus, se decepciona. Mas por que a gente se decepciona com as pessoas? Porque a gente espera que venha, né? A gente se doa, a gente faz, espera que venha. Só que a Bíblia está nos ensinando, não faz nada esperando nada de ninguém, porque o próprio Deus é Ele quem vai te recompensar, é Ele quem vai te dar. Alguém tem algum entendimento ou alguma dúvida sobre essa parábola que nós lemos, dos primeiros assentos dos convidados? Tranquilo? Tranquilo? Então, bora prosseguir. Faltam ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parábolas e a gente termina. O Lucas 18. Aqui fala a parábola do fariseu e do publicano. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Já começa pesado, né, esse enunciado? 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Lembrando que, quem eram os fariseus? Quem que eram os fariseus? E aí, meus alunos? Não lembram? Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram os estudiosos da Torá, lembra? Aqueles que estudavam muito, né? Devotos à Torá, religiosos. Lembra que Jesus disse assim, que os fariseus, eles eram aqueles que colocavam encargo demais nos outros e não faziam? Lembra que eu falei para vocês que uma das práticas dos fariseus era comprar casa? Vocês lembram disso? Colocava em nome de outras pessoas para não precisar dizimar da casa que eles tinham comprado. Eles faziam maracutaia, né? Eles diziam para todo mundo, você tem que ser dizimista, mas quando era a vez deles, eles escondiam os bens para não precisar dizimar. Tinha umas práticas bem feias, né? Só para colocar um exemplo de que existe uma lei lá que pode comprar casa. Isso, e declarar que é santo, né? Tem até a palavrinha. E aí eles compravam para uso próprio e falavam, não, isso aqui é santo, não preciso dizimar disso aqui. Não preciso honrar meu pai e minha mãe com esse meu bem, né? Esses eram os fariseus. E os publicanos, quem que eram os publicanos? Meu Deus, meus alunos esqueceram tudo. Tá tudo congelado. Esqueceram tudo, é o frio. Os publicanos, eles eram judeus que cobravam impostos para Roma. Então eles eram super mal vistos pelos outros judeus. Eles eram considerados traidores, não podiam frequentar o mesmo lugar, eram desprezados pelos outros judeus. Entrar na sinagoga, mas de maneira nenhuma, né? Aí Jesus começa a contar. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira:
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eita, que oração, né? Só se colocando, eu sou demais. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Você vê, que oração, né? Mas para pensar, às vezes a gente também ora assim. Às vezes a gente também olha para as outras pessoas desta maneira. Nossa, eu vou para a igreja todo dia, eu sou mais santo que você, eu sou dizimista, eu sou melhor do que você. Chegou aqui, isso é um pecador, não merece nem a minha atenção. Principalmente, infelizmente, mas quando algum irmão do nosso meio cai, nossa, o resto dos crentes cai mais em cima, mas igual Judas, né? Às vezes não olha nem para a pessoa, e às vezes que a pessoa nem cai, mas só mudou de igreja. Saiu da minha igreja, não quero mais nem olhar no rosto, corta a amizade, e é bem complicado. Aí você vê, se a gente for começar, aí você olha aí, eita, olha o Robson te entregando. E aí a gente vai vendo como muitas vezes a gente parece que não, mas a gente se assemelha a esse fariseu, né? Olha, eu sou melhor, eu jejuo, eu faço, Aí Jesus vem e mostra: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você sabe que toda vez que a gente não consegue enxergar os nossos próprios defeitos, o caminho já tá terrível. Porque cada vez que a gente se aproxima do Criador, a gente vê as nossas falhas. A gente vê. Quando a gente é corrigido por alguém, a gente consegue enxergar os nossos defeitos. Tem gente que não consegue enxergar. Eu não merecia ser chamada a atenção. Será? Será que talvez não? O publicano, ele consegue enxergar. E o missionário, ele falou uma coisa, o Marculino que me contou, que o missionário falou, que entre trabalhar com pessoas que vieram do mundo, se converteram, e trabalhar com pessoas que nasceram na igreja, ele prefere pessoas que vieram do mundo. Por quê? Porque quem já esteve lá conhece o poder do perdão, da restauração, sabe quem foi e tem gratidão por Deus. E muitas vezes quem está do lado de cá, o tempo todo dentro da igreja, não consegue enxergar o quão falho é. Por quê? Porque acha que só por nunca ter roubado, ou se prostituído ou drogado, não tem pecado nenhum, não tem erro nenhum. Só que existem tantas outras relações de erros que o Senhor, ele pontua e que precisam ser considerados também. Eu estava falando com a cliente agora no início, sobre quando a minha decisão, eu já vivi tudo aquilo. Eu já sabia as consequências, quais eram os prazeres, o que era bom, o que era ruim. Então a minha decisão foi totalmente consciente. Uma decisão sem consciente. direito, acho consciente. Amém. É certeza absoluta. Certeza. Porque eu sou livre, sou sozinho. Eu poderia fazer o que eu quisesse. Eu precisava ir para a igreja? Não. Eu poderia viver lá a minha vida que eu vivia. Mas Jesus chamou e você tem convicção. A graça. E o sorriso que carrega não esconde o novo nascimento, né? Eu achei tão bonita aquela foto que eu publiquei, o sorriso de todo mundo naquela foto. Aquela coisa genuína. É lindo. A ovelhinha, ele tá mais com um jumento gordo, né? Menina, ovelhinha, porque a ovelhinha de Jesus chama todo mundo de ovelha. A ovelhinha de Jesus, né? E essa tem que ser a nossa posição de todos os dias, né? Chegar na presença do Senhor e sempre se colocar como aquela pessoa que precisa de transformação, de restauração. Senhor, eu estou sendo injustiçado. Eu aprendi isso com Deus. Senhor, eu não estou sendo injustiçado. O que está acontecendo comigo? O Senhor está querendo me tratar alguma coisa? Estou no pecado? Não.
Tô fazendo coisa errada? Não, porque você tem que ter consciência, né? Eu fiz alguma coisa errada? Não. Tô no pecado? Não. Então Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Alguma lição tem nisso. Deus está querendo me ensinar. Eu lembro que teve uma época que eu recebi uma punição pesada e não por erro meu. Não por erro meu. E todo mundo falava assim, se eu fosse você eu ia lá, eu batia de frente, eu enfrentava, eu falava. E eu fiquei quieta pensando, não, mas se isso está acontecendo tem alguma coisa para tratar comigo. Porque Deus, Ele não deixa nada acontecer na vida dos filhos dele que seja em vão. Tudo Ele tem alguma coisa para tratar, né, para mostrar. E glória a Deus, Deus mostrou. E quando Ele mostrou foi ruim de ver, viu? Porque quando a gente enxerga as nossas próprias mazelas, falhas, né? Mas isso aqui que o publicano está dizendo. Ao que Jesus fala, 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Aí fala de novo. Porque a qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Isso é muito, muito poderoso esse versículo. Muito, muito poderoso. Alguma dúvida aqui? Algum comentário? Oi. Esse versículo pode ser usado não aos olhos, mas como você falou, que aquele que se humilha será exaltado. Algumas pessoas podem talvez levar para uma vertente de maus olhos toda pessoa que se humilha vai ser exaltada. Eu me humilho porque eu quero ser exaltado. Aí é um problema. Mas aí o que acontece? A gente tem que lembrar que a gente tem um Deus que conhece até as intenções do nosso coração. Tem pessoas que às vezes querem se mostrar muito humilde, mas na verdade lá dentro de si carrega uma soberba. E Deus, Ele conhece, Ele filtra o coração. Deus, Ele sabe se a tua humildade, a tua humilhação é genuína ou não. Ou se é só maracutaia, que nem eu. Minha mãe fala assim, viu, você tem que tomar cuidado com o que você pede para Deus, que tudo que você fala que não quer, Deus te dá. Aí eu vivo orando, Deus, eu não quero ser rica. Não quero ser rica. Mas Deus sabe a intenção do meu coração, Ele sabe que é mentira. Ele sabe que é mentira. Eu estou falando, eu não quero. Porque minha mãe fala que Deus me dá tudo que eu não quero, então eu não quero, eu não quero. Não. Mas lá no fundo é tudo que quer. Então Deus, Ele conhece exatamente o nosso coração. Sim, mas todos esses versículos, todos são da mesma coisa. Alguém pegar todos esses versículos e usar para essa vertente. Questão é isso. Por que você é o último a secar? Porque eu quero ser exaltado. Não é porque não quer, entendo que não. Ou seja, eu vou deixar porque realmente alguém mais eu pode estar lá. Não, Deus está falando. Eu quero que você aqui lá. Vem, sai daí. Eu vou sentar aqui só para vir, só para eu poder receber a exaltação. Eu entendi o que você quis dizer. E eu digo para você, Gu, que eu já vi algumas pessoas na minha vida fazerem isso. Tentarem usar dessa maneira, né? Como eu contei aqui para vocês de um homem que ele levava, todo o culto ele levava R$1.000 de oferta para dar. R$1.000 de oferta. E ele sentava assim lá na última fileira, como está o David, lá no final. Para quando o pastor pedisse, o pastor ficava pedindo, daí ele pegava e levantava, atravessava a igreja inteira, deixava a oferta no altar e voltava. A gente tinha um pastor que tinha esse costume de fazer. Aí quando ele começou a congregar comigo, vocês veem, eu quase não peço oferta. Ainda mais oferta na mão, vem aqui na frente, traz quem pode fazer, quem não pode fazer. E ele começou a ir embora irritado da igreja. E teve um dia que ele veio comigo. Pastor, eu vim aqui preparado para ofertar e a senhora não pediu? Eu falei, meu Deus, eu esqueci de pedir oferta. Jesus, misericórdia. Obreiro, vocês não me lembraram. Não, mas eu pedi. E a minha memória é ruim, né? O culto terminou de acabar, mas eu não lembrava se tinha pedido ou não. Eu falei, meu Deus, será que eu não pedi? Aí eu fui entender, eu tinha pedido, mas eu não tinha pedido oferta alçada. Ele só dava se fosse oferta alçada. Entendeu? E aí, como o outro sabia que ele fazia isso, quando via ele no culto, ele já alçava. Opa, o irmão tá aí, vai dar. Só que eu sou diferente, tipo... Eu não sou apegada a essas coisas assim, né? A esse tipo de coisa.
E ele ficou com raiva e ele foi embora. Foi embora da igreja, pegou um tanto de envelope assim, ó, que todo culto ele pegava na mão, não cumpriu o voto, jogou no peito do obreiro e disse: estou cansado disso tudo. Tacou no peito do obreiro e foi embora. Então, na verdade, ele se colocava por último, esperando receber o convite de honra. E tem gente que é assim, né? Ah, não me convidou, ah, eu não vou, ah, eu não fui convidado, ah, eu sou humilde, não fui convidado. Mas ela não foi porque ela não foi convidada, ela não foi porque ela queria era receber o convite de honra para estar ali, né? Então, assim, Deus ele conhece, e tem gente que usa de forma errada, tem gente que infelizmente usa de forma errada, mas Deus ele conhece o nosso coração. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas isso é natural do ser humano ou tem influência de Satanás? Vivian, eu acho que é falta de caráter do humano mesmo. Eu acho que é a cara de pau do humano mesmo. Eu sou da seguinte opinião. Satanás ele não tem muito domínio. Ele pega aquilo que já existe no ser humano e potencializa. Ele vai pegar o que já existe em você e ele vai potencializar. Por exemplo, se ele vê em mim que eu sou tendenciosa a roubar, ele vai entrar e vai potencializar em oportunidades para eu roubar. Vai me colocar sempre de frente de situações. Fala assim: nossa, eu não estou querendo roubar, mas está tão facinho. Vamos roubar. Droga. Ah, eu nem ia roubar, mas agora oportunidade. Se a pessoa, por exemplo, é muito vaidosa, muito garanhão, muito garanhona, o diabo sempre vai colocar pessoas para estarem ali elogiando, atrás. Já reparou que quem não é assim? Mas é muito difícil se aproximar alguém para dar em cima de pessoas assim. Muito difícil. Às vezes a pessoa nem cantada recebe. Mas a pessoa que é muito vaidosa, meu Deus, vive recebendo cantada, convite, vem. Nossa, você é muito linda, quer namorar comigo? Larga o seu marido, eu te dou isso, te dou aquilo, te dou aquilo. Larga a tua mulher, eu te dou isso, te dou isso, te dou aquilo. Mas porque já tem a tendência. O pastor Jaime sempre ensina pra gente assim: Satanás, a Bíblia mesmo fala, né, que nós somos tentados na nossa própria concupiscência. O que é concupiscência? Os nossos próprios desejos, as tendências. Existe um rol de tendências da carne enorme, são mais de 19, e a Bíblia ainda fala, e coisas semelhantes a isso, que não é todo mundo que vai ter. Por exemplo, tem gente que não tem glutonaria. Glutonaria é excesso. Quem come em excesso, gasta em excesso, bebe em excesso, tudo que é excesso, não só comer, né? E tem gente que não tem. Vou dar um exemplo que vocês conhecem. A Rose não tem glutonaria. Você olha e fala assim: ela não lembra nem de comer às vezes. Mas eu agora, bem magrinha que come. mas a Rose não come nada. Agora bota doce de perto de mim. Misericórdia. Eu falo assim: não estou nem com vontade de comer, mas que droga. Mas esse é um pecado que eu cometo, que eu tenho que parar. Eu preciso me libertar disso, né? Não pode. O missionário mesmo, ele pega no pé. O missionário, ele não gosta de ninguém gordo do lado dele, não. Ih, tô ferrado. É pecado de glutonaria. É pecado de glutonaria. É porque ele não é polêmico de falar. Ele não é polêmico de ficar falando na televisão, abertamente. Mas o escuto dele, ele fala, viu? Porque eu ouço o escuto dele. Mas ele não fala assim tão aberto para virar polêmica, virar meme, que nem muitos caem, né? O irmão, acho que era um obreiro, aí ele falou: corre ali, obreiro, corre ali. Oh, meu Deus, o obreiro está acima do pé. Jesus, ajuda ele. Mas dos mais próximos, ele pega no pé. Esses dias ele pega falou, no pé. E ele é bem rígido, assim. Por exemplo, ele não gosta que mulher use salto alto, porque o salto alto prejudica a coluna. Não é por causa de beleza ou de feiura, mas porque ele não gosta de nada que prejudique a saúde. Ele não toma leite, ele não come cebola, alho, condimentos. A comida dele não tem nada de condimentos, porque são coisas que geram açúcar, café. O café é tudo sem açúcar, café é tudo sem açúcar. Ele é muito saudável. Por isso que ele tem 75 anos e a força que ele tem. Entendeu? Prega 4 ou 5 cultos no dia.
Eu trabalhava com ele, eu terminava o último culto, eu estava só com ele. Ele estava lá, estou seguindo. Uma vez eu fui fazer campanha com ele, assim, ó, viajando. E terminava o culto, ele ia trabalhar. Pegava o notebook dele e escrevendo e trabalhando, e a gente morrendo lá, e ele... Meu Deus, eu falo, Mas Jesus, esse muita homem... disposição mesmo. Esse homem é uma máquina. E fora que ele corre, eu não sei se são 10, 20 ou 30 quilômetros todos os dias. Antes da Ele pandemia, corre. antes Meu da Deus, pandemia, fala, filho. controlei ele, que não cortei a seca durante 6 Eu abro meses. aqui pra... Emagreci tudo, mas era uma disposição assim, ó, 100%. Mas na pandemia, E a pandemia que acabou comigo também. Eu tinha perdido de quase 20 quilos. A pandemia mas só acabou falta comigo. você cortar o açúcar, cortar o... Às vezes eu olho minhas fotos e falo, minhas roupas estão tudo lá dobradas. Por isso que eu só ando com as mesmas, porque eu engordei e aí minhas roupas estão tudo lá. Graças a Deus, né, irmã? Obrigada. Bora continuar? Agora é Marcos 12. Marcos. Aí, é você, né, filha? Ninguém sabe que seu nome é Marcos. Eu sei. O nome dele é Marcos Levi. Na escola ele só é conhecido como Marcos. O primeiro nome dele é Marcos. Mas a culpa é do pai, eu só ia botar Levi. Mas o pai que registrou, né? Aí chegou com a certidão Marcos Levi. Só que a gente tinha combinado que ia ser Marcos Levi, porque o nome dele é Marcos David, Marcos Davi, né? A gente tinha combinado que ia ser Marcos Levi. Só que no dia de registrar eu falei, não põe Marcos não, põe só Levi. Aí ele foi lá e voltou com a certidão Marcos Levi. É Marcos 12? Oi? 12? Marcos 12. Não, é Marcos Levi. Ela Marcos 12? Não, é Levi. A parábola dos lavradores malvados. E esse aqui a gente não falou, não? Não. Já? A gente já 12 falou? quanto? Marcos 12, do 1 ao 12. A gente já falou dos lavradores malvados? Que era o filho, né? Que é Jesus. Então tá bom. Eu não estava, né, irmã? Mas tem gravado. O irmão Augusto publicou todas as aulas. Eu vou te colocar no grupo, que ele manda sempre o link. Vou te colocar no nosso grupo de estudo bíblico. Sempre. Cadê? Nossa, eu marquei o seu nome como Marinete. Deixa eu arrumar. Eu acho que é por isso que eu te chamo de Marinete. Eu gravei Marinete. Não, mas é porque eu gravei aqui errado no meu celular. O seu é só Marineide? Só. A gente tem uma amiga que é Maria Marineide. Só Marineide. Pronto, já arrumei. Então, Marcos 12 a gente já foi, vamos para Marcos 4. Marcos 4, 26, do 26. Esse aqui a gente não falou não. Vamos do 23 em diante. Esse aqui, ele não é classificado na Bíblia como parábola, mas tem alguns que dizem que é uma parábola e outros que não. Mas vamos ler no rol de como se fosse, tá? 23. Esse aqui a Ana Clara já leu em casa. Ela veio para mim, mãe, o que é Beelzebu? Né, filha? Marcos 3. 3. Não, é 4. É 4:26. Eu tô olhando errado. Você falou 23. 4:26. Né? 26. Esse aqui então não é 4:26. É parábola da semente. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse. E se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse,
não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. O que essa parábola está falando? Essa parábola está falando sobre o reino de Deus e o fim dos tempos, né? É uma parábola que está nos remetendo ao fim dos tempos. Aqui em cada momento a gente vai ver um tempo da história da humanidade. O reino de Deus, ele é uma semente que foi lançada desde quando iniciou o mundo. Deus lançou a semente do amor dele, fazendo o jardim do Éden, Adão e Eva. Ele começa a mostrar o relacionamento dele, e aí durante esses 2000 primeiros anos, de Adão até Abraão, a gente vai ver o relacionamento de Deus. Quando a gente começar a estudar os nomes de Deus, a gente vai começar a ver que Deus, aos pouquinhos, ele ia se revelando à humanidade, com cada característica dele, né? O Senhor é a minha bandeira, o Deus da provisão. Ele vai se mostrando ao decorrer da humanidade. Aí aqui a gente vê que a semente, ela brota, ela cresce, e ninguém sabe explicar. Tanto que até nos dias de hoje, o combate das pessoas é contra essa, abre aspas, religião de Cristo. Tem muitos que querem até negar Cristo, mas a própria história confirma Cristo. Você vê que a história é regida com antes e depois de Cristo, né? Aí vem, a terra por si mesmo frutifica, ou seja, nada para a pregação do evangelho. Já tentaram boicotar de todas as formas, mas não conseguiram. A erva, a espiga e o grão. A gente vê aqui, irmãos, os 3 tempos da humanidade, que a gente já estudou, os 6.000 anos, né? A erva, a espiga, que é o que nós estamos vivendo, já passamos, né, na verdade, da espiga, e nós estamos já vivendo o grão cheio na espiga, que já é o tempo da graça, né? Você vê, ó, a erva era o começo da humanidade, Deus mostrando o seu amor. A espiga, Jesus vindo ao mundo, mostrando todo o seu fruto. E os grãos na espiga somos nós, no corpo de Cristo. E aí a Bíblia fala que quando isso estiver cheio, vai vir a foice, já é o momento final. E já é chegada a hora da ceifa. O momento final do mundo, a colheita, onde ele vai separar o joio, o trigo e todas essas coisas, né? Então é uma parábola simples e pequena, mas que conta a história da humanidade. Começou pequeno, ninguém sabe explicar como, foi crescendo, vieram os grãos, encheram a espiga, que todo mundo tenta combater, dizendo que Jesus Cristo é um profeta, é isso, é aquilo, mas a sua espiga está só enchendo, olha nós aqui na espiga de Cristo, né? E está só vindo mais e vindo mais. E quando chegar na hora, a foice vem, aí já não tem mais jeito, aí já é o momento final. Tranquilo aqui? Alguma dúvida? Show. Mateus 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículo 24. A parábola do trigo e do joio. Mateus 13, 24. Propõe-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram:
Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O que Jesus está falando? A plantação é o mundo, a boa semente é o que ele lançou, são pessoas que o recebem, são novas criaturas genuinamente, mas o inimigo vem e joga o joio. E uma coisa interessante é que o joio e o trigo, eles são praticamente iguais, muito iguais. É difícil você conseguir identificar a diferença. Você só consegue identificar a diferença do joio para o trigo quando você esmaga. Que aí quando você esmaga, o joio vira só palha e... que é o que a maioria que a gente compra nas igrejas, inclusive. E o trigo, quando você esmaga, parece as sementes. Sabia não? Aquela partezinha de cima do trigo, não tem aqueles gominhos gordinhos? Ali dentro tem que ter semente. Tem semente é trigo, não tem semente é joio. Essa é a diferença. Então, o que Jesus está falando? Não é função do ser humano, nem de pastor, nem de ninguém, arrancar o joio. Tem que deixar crescer. Vai crescer junto. Aqueles que o Senhor quiser tirar, Ele mesmo quem tira, que afasta. Para quê? Para que não tenha o perigo de repente você cortar o joio, a pessoa cortar o trigo junto com o joio. E aí a Bíblia está dizendo que por mais que a pessoa tenha a aparência de trigo, se ela não está semeada e não foi semeada e colocada por Deus, naquele grande dia ela vai ser lançada no fogo. Por isso a gente vê que Jesus mesmo falou: quando chegar aquele dia, os bodes irão à esquerda e as ovelhas à direita. E os bodes vão falar: mas Senhor, nós curamos em teu nome. E eles curaram. Jesus não fala: você não curou em meu nome. Curaram mesmo. Nós pregamos em teu nome. Eles pregaram mesmo. Fizemos maravilhas. Fizeram mesmo. Só que eram joio, não eram trigo. Pastor, e como é que eu sei a diferença do joio para o trigo? Na verdade, não cabe nem a nós querer julgar quem é joio e quem é trigo. A Bíblia fala que eles têm que crescer juntos. O que a gente tem que prestar atenção é se nós não estamos sendo o joio. Pastora, como eu sei que eu não sou o joio? Porque a gente tem que parar com essa mania de querer apontar sempre dedo para o outro, né? Eu quero ver aqui, fulano é joio, ciclano é joio. Mas e tu? E eu? Né? E como é que eu vejo se eu sou trigo ou se eu sou joio? Pelos frutos. A árvore que não dá fruto, ela é joio. O joio não tem semente, não tem fruto. O joio não ganha alma, o joio não dá bom testemunho. O joio fica ali em pé, ocupa lugar, tem beleza, mas não tem fruto nenhum. Mas é difícil a gente ganhar alma falando com Deus. Às vezes as pessoas não querem ouvir. É só você ver o teu exemplo, Augusto. Eu falei para a Cristiane. Que a Cris e o Aldo. Da semente deles. Sim. Mas teve um trabalho, teve já o meu interesse, porque eu sempre gostei de explanar sobre a palavra. Então ali eu encontrei um ambiente perfeito para conversarmos, para dialogar, para tirar minhas dúvidas. Mas se ela não tivesse vindo até você para falar, Deus teria mandado outros. E o fruto a semente seria plantada em você através de outros. Mas eles ouviram o chamado e conseguiram, chegaram no ambiente, né? Então ela fala que foi muita oração. Eu orei bastante, eu orei muito pelo Augusto. É oração, você está ali apresentando a Deus, apresentando. Foram 3 anos, né? Eu já vivia com a minha mudança de situação, já em estado espiritual, há 10 anos, desde que a minha mãe já começou
a ter problema de saúde. Eu já tinha abandonado a minha vida para cuidar da minha mãe. Isso foi há 10 anos atrás. Mas acho que foi anterior a isso até que ela começou. Porque minha mãe já orava por mim. Semente da tua mãe também, com certeza. Sementona gigantíssima da mamãe, né? Ok. Alguma dúvida aqui do joio e trigo? Nesse caso aí, não correria-se o risco do joio roubar os nutrientes do trigo? E enfraquecer o trigo? Não, o trigo ele não se corrompe. Isso aí que tem que nos chamar a atenção. Quem é trigo de fato não se corrompe. Às vezes o joio, ele está levando só mais um joio com ele. Eu aprendi uma coisa. Oi? Nunca foi trigo. E se contaminou. Porque não tem quem experimentou o amor de Deus e sai e se corrompe. Não tem por quê? Porque você teve uma experiência, um encontro com o Senhor, e o apóstolo Paulo mesmo diz: nada me separa. Nada. Pode vir tribulação, pode vir perseguição, fome, peste, foi preso, foi humilhado. Não tirou. O exemplo de Jó. A própria mulher, Jó. Diz alguns que ela não falou amaldiçoa, ela falou abençoa o teu Deus e morre. Mas independente se foi amaldiçoa ou abençoa, ela falou morre logo, praga. Em outras palavras, ela falou isso, morre logo. Tá insistindo tanto aí pela vida, morre logo. A própria mulher. E aí ele falou, opa, mulher, você falas como uma louca. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, tem gente que às vezes se engana, achando que é trigo, mas ainda não está convertido. E aí ouve isso, ouve aquilo, e vai, né? Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Meu Deus, eu tô joio ou eu tô trigo? Aí pergunta, e o joio pode virar trigo? Aí a gente anula o poder de Deus. Mas levando aqui para agricultura, na realidade não tem essa conversa. Na agricultura. Mas Deus ele transforma. Ele transformou água em vinho. Isso aí. Ele transforma. O joio pode se tornar um trigo se ele percorrer o caminho da libertação que a gente aprendeu sexta-feira, conhecer a verdade, se arrepender e crer no Evangelho, ele se torna trigo. Se torna assim, né? Pode ter começado uma vida completamente errada, até mesmo dentro da igreja, usando de falsidade. Mas se converter e se arrepender, Deus tem misericórdia, sim. Ele fala que ele é pronto a ter misericórdia, ele ama sentir misericórdia, né? Ele é pronto a perdoar. Eu sou dessa posição. Mais alguma pergunta? Sobre aquilo que você falou dos botes das ovelhas. Sim. Deus entregaria poder divino para alguém curar, para morrer, mesmo para ela que será dividido entre as ovelhas e os bodes. Não é que Deus entrega já. É assim, Gu. Os dons, eles são presentes que o Espírito Santo ele distribui a quem ele acredita ser útil. Só que a pessoa, quando ela recebe o dom, ela pode estar em comunhão maravilhosamente e depois se desviar e cair. Deus não pega de volta. A pessoa sempre vai continuar com ela. Não perde. Não perde. Mesmo estando na pior situação de todas, ela sempre vai poder. E mais, Satanás também engana. Sim. Existem curas operadas por Satanás, mentirosas, mas existem. Curas, o próprio Deus que usa dá esse poder à pessoa, esse dom. Então, conheço pessoas que foram alcançadas para o Evangelho através de um pastor que usava droga antes de pregar. E se firmaram. Mas como pastor? Estava no pecado, porque Deus zela pela sua palavra e não pelo instrumento que está usando. Então Deus nunca vai deixar se escarnecer. Se a pessoa que ouviu a mensagem creu, ela vai receber, independente de quem manda a mensagem. mesmo ela sendo, entre aspas, assim, estando nessa vida, ela ainda consegue trazer vidas. Mas ela mesma pode se salvará. Por isso que a Bíblia fala, tem que tomar cuidado. Não é uma parábola? Eu acho que não.
louco, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus falou isso, né? É parábola? O que adianta? A gente estudou, acho que já ela, né? Você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Às vezes a pessoa, como os fariseus, eles pregavam a verdade, mas não viviam. Só que a pessoa que ouve a verdade, pratica, ela vai ter salvação. Mas aquela que ensinou, mas ela dava só para os outros fazer e ela não fazia, é que nem o dízimo. Tem pastores que às vezes pensam que ele mesmo não precisa ser dizimista. Ensina o dízimo, mas ele não precisa ser. Por quê? Porque ele é o próprio dízimo vivo no altar. Eu já ouvi isso. Eu sou o próprio dízimo. A minha vida já dou em dízimo ao Senhor no altar. Não, a Bíblia ensina que todos têm que ser dizimistas, independente. É quem ouve e é quem ensina. Se fosse desculpa de que ele recebia o dinheiro já dizimado, ainda seria... Tem uns que falam assim, não, porque eu já recebo, o dinheiro já vem dizimado, não precisa. Só que é uma renda que está vindo para a mão da pessoa, né? Então... Pastor, a pergunta sincera do ministério. Sim. Por que o pastor Jair é o dízimo deles? Oi? Para quem não é o dízimo, para quem o pastor O missionário, ele tem um local onde ele congrega nos Estados Unidos. Quem? Sempre tem alguém, sempre tem alguma outra congregação que você entrega. O pastor Jaime, ele dizima na nossa igreja. O missionário, o dízimos e ofertas dele, ele pratica nessa igreja onde ele congrega. O pastor Jaime, ele é ovelha do missionário, então ele dizima na nossa igreja para o missionário. Mas sempre vem assim, ó. Entendeu? Mas então me explica, por exemplo, R.R. Soares, ele é um missionário, ele criou a mão de Deus, todo o ministério, né? E ele recebe o salário. Ele não. Ele não. Como que é o dízimo dele então? O missionário, ele tem empresas, ele trabalha. Ele é empresário. Ele não recebe R$1 da igreja. Missionário. Ele faz a obra por amor e trabalha. Pega o salário dele da igreja e paga para o dízimo dele. Não. O missionário, ele é empresário, ele não ganha R$1 da igreja. Nem ele, nem os filhos dele. A família dele. E eles são muito transparentes com a gente, né? A gente conhece, sabe? O missionário, ele tem 355.745 empresas. Não é só uma ou duas, são muitas. O cara, ele é... Por isso que quando você vê assim, a declaração de como é que chama? De renda, de patrimônio, de patrimônio declarado, o missionário ele tem mesmo, mas é porque ele trabalha. Não é da igreja, que ele pegou da igreja e comprou, entendeu? O missionário, ele sempre foi muito visionário. Ele é tipo o Silvio Santos do meio gospel. Ele já fez de tudo, ele já trabalhou de tudo e ele não vive da obra, né? Ele tem mais N empresas, muitas empresas. O missionário, ele é um gênio. E Deus usa toda a sabedoria que ele tem para pregar o evangelho e curar vidas, né? Por isso que eu estou te dizendo que eu caminhei com ele, terminava o culto, ele pegava o notebook, ó, trabalhar, escrever mensagens. Ele tem uma mensagem diária que ele manda no site todos os dias. Ele já tem mensagem escrita de 2-3 anos para frente. Já tem mensagens escritas. Eu acho que ele tem mais de 20 ou 30 livros escritos. Assim, é um homem que não para. Sabe quantas horas ele dorme por dia? Máximo 4 horas por dia. Enfim, já é o suficiente para ele, entendeu? Mas ele é escritor? Ele é escritor, compositor, empresário, missionário. É bom pra ele. Missionário é um fenômeno. Missionário é um fenômeno. Ele tem muitos livros escritos. A maioria das canções que a gente canta na igreja é de autoria dele, composição dele. Ele tem muitos, assim, mas muitos dons mesmo. O homem é um fenômeno. Oi? Biografia. É porque ele é muito humilde, muito tranquilo, assim. Ele não abre assim a vida dele para falar, eu faço, Ele é muito. Será que ele dá questão da biografia dele?
Eu não sei, ele nunca comentou a chegar nos meus ouvidos, né? De repente deve ter alguma coisa interna lá, de repente pode ter, mas nunca que chegou aos meus ouvidos, né? Mas o missionário é um fenômeno, fenômeno. E super articulado, viu? Ele tá em todos os cantos que a gente nem imagina. Missionário o baixinho é só só de tamanho, o homem de Deus. E eu acho bonito que mesmo com tudo isso, ele nunca jamais perdeu a essência do evangelho, do início do ministério dele. Ele continua ao mesmo decorrer de ano, entra ano, sai ano, vai e vem, faz. Oi? 40 anos de Igreja da Graça. 40 anos. 42. A gente fechou 40 em 2020, né? Da ordenação. Da Igreja da Graça não, a Igreja da Graça tem 38. Ele tem de ordenação pastoral 42. É que ele já pregando o evangelho. Não, ele se converteu com 6 anos, missionário. Sozinho, o primeiro da família. Né? Numa igrejinha batista, no interior do Espírito Santo. Com 6 anos de idade. Se a idade do meu filho tá lá jogando o celular. O missionário estava aprendendo a palavra. Não tinha isso, né? Se bem que ele tá vindo com cada pergunta, a gente faz assim, ó. Quem vai explicar isso agora pro menino, meu Deus? É? Mateus 13, 44. Sobre o tesouro escondido, a pérola e a rede. A gente já pega aqui 3 parábolas. Nossa, as últimas 3. Poxa, acabou. Mateus 13, 44. Vamos ver as 3 últimas parábolas. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Essa é a primeira parábola. Deixa eu ler aqui numa outra versão para ver se fica mais claro para a gente. Esse é só um versículo, né? Bem pequenininho. É? Deixa eu ver aqui, ele é bem pequenininho, né? Mateus 13, 44. Só isso mesmo. O reino não é só isso, né? Mas o reino dos céus é como um tesouro que o homem descobriu no campo. Na sua alegria ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. O que eu entendo aqui? O reino de Deus, ele é um tesouro, e quando a pessoa descobre esse tesouro, abre mão de toda a sua vida, de tudo que tem, porque aquilo que encontrou é muito mais precioso, é um tesouro muito mais precioso, e se agarra, né? Tudo que ele tem, todo conceito, histórias, ensinamentos, dogmas de família, e é assim que acontece, né? Quando a gente encontra o reino dos céus, a gente abandona tudo e segue o tesouro do reino dos céus. Aí o segundo, 45, o outro assim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Você vê que tudo está dentro do mesmo contexto, né? Não adianta querer vir com suas bagagens, com as suas riquezas que tinha fora. Quando você encontra a palavra, o reino dos céus, você vende tudo, você abre mão de tudo e recebe o reino como única verdade, o único tesouro que realmente vale a pena manter na sua vida. 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos,
e lançá-lo-ãos na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe: ei, mocinho, sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Dúvidas? Aqui acaba se tornando claro, né? Está dizendo que os anjos virão, vão recolher os anjos, os que são bons serão levados para o céu, os que são ruins serão lançados no fogo. Agora essa parte do escriba é interessante. Quem eram os escribas? Aqueles que escreviam a Torá, e eles tinham a obrigação de copiar inúmeras vezes. Então eles copiavam tanto que eles sabiam até de cor. E a Bíblia está dizendo que o escriba, o reino dos céus, é semelhante ao escriba. É um pai de família, né? Não é nem um escriba, é um escriba instruído, pai de família, que vai tirar. Aliás, eu confundi. O reino dos céus é igual é o escriba que conhece o que está escrito, é semelhante a um pai de família que tira coisas novas e coisas antigas. Ou seja, ele está explicando que na palavra, toda vez que você abre, você vai encontrar revelações antigas que você já ouviu há muito tempo e também novas. Mas a gente nunca pode deixar querer só as novas e valorizar e desvalorizar as antigas, ou querer só as antigas e desvalorizar as novas. A gente tem que tirar coisas novas e coisas antigas do bom tesouro. Como assim? Uma palavra que você já ouviu e recebeu a revelação. Nossa, me agarrei aqui e aprendi. Você ficou com aquilo. Mas na mesma palavra, Deus pode te dar coisas novas. Você tira o antigo e tira o novo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. De eu ler um texto e Deus me dá uma revelação. Depois, quando lê de novo, nossa, tem uma outra forma, uma outra revelação. Eu tiro tesouros novos e tesouros antigos, né? Revelações antigas, revelações novas. Isso é sempre muito importante, muito bom, né? Coisas novas e coisas velhas. Pastor Jaime, ele fala em questão de louvores, né? Não só cantar louvores novos, mas também se lembrar daquelas canções antigas, louvores antigos. Isso é tudo para a nossa vida, né? Às vezes quer viver só de novo e despreza o velho, ou quer viver só de velho. Eu não recebo novo. A Bíblia está nos ensinando o equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados em tudo, né? É isso aí. Tem que gostar de música velha e também tem que gostar de música nova. Tem que gostar de worship, tem que gostar de harpa. Alguma dúvida ficou aqui? Não? Tranquilo? Vamos ver as duas parábolas do Velho Testamento. Ainda falta isso pra gente. Uma a gente já leu, vou só mostrar para vocês, que é Isaías 5. Meu Deus, a bichinha tá toda amassadinha, Pai do céu. Isaías 5, a gente leu, mas a gente pode reler para a gente entender. É uma parábola que não foi contada por Jesus, mas está na Bíblia. Só de Jesus. Não, tem no Velho Testamento também. Temos duas no Velho Testamento. Oi. Sim. Porque foi profetizado que ele viria e ele ensinaria em parábolas. Como que aqui, eu vou achar? Porque isso também foi profetizado. Ele falará e eles ouvirão, mas não entenderão. Ele estava cumprindo uma profecia. E também porque naquela época os rabinos, que eram as pessoas responsáveis por ensinar o povo, eles só falavam em parábolas. Então ele veio na posição de rabino. Você vê que sempre as pessoas chegavam e diziam: mestre. Quem que eram os mestres? Aqueles responsáveis por ensinar. Mas existia uma profecia que dizia: ele vai pregar, mas eles ainda não vão entender, porque ainda não é tempo deles entenderem. Tem uma parábola que Jesus fala para eles assim: eles ouvem, mas não entendem, porque ainda não é tempo. O tempo de entender é um privilégio que vocês, meus discípulos, vão ter. Aí ele explica, por exemplo, algumas parábolas ele explicou só para os discípulos, porque vocês vão ter o privilégio de entender, né?
Hoje, no tempo da graça, o entendimento da palavra é para todo mundo. Mas naquela época ainda não era. Os ouvidos ainda estavam fechados. O povo entendia, mas ainda não tinha o que receber. Quando lê. Aham. Às vezes leva. Eu tenho um caso muito interessante quando fala sobre isso. Eu tive uma professora na faculdade, ela já era convertida, mas ela estava contando a experiência que ela teve, né? Assim que ela se converteu, que ela começou a ler a Bíblia, ela não conseguia entender nada. Nada. E ela começou a orar: meu Deus, mas eu entendo de lei e não entendo a Bíblia. Ela já era mestre, ela não estava nem mestrando, ela já era mestre. E quem já leu assim de lei, sabe como é chato você interpretar o que está escrito. Assim, eles colocam um vocabulário que você fala: meu Deus do céu, você não entende, né? Vira e mexe, eu atendo irmãozinhos que falam: pastor, eu só quero ajuda para eu entender, porque eu li lá o que o juiz escreveu, eu não entendi nada, né? As palavras dificílimas. E aí Deus fez ela entender que a Bíblia, ela é um livro espiritual. Por mais que ela tivesse raciocínio humano e lógico, ela nunca ia conseguir discernir. E a Bíblia, ela vai se abrindo para a gente aos poucos, conforme o nosso espírito ele vai amadurecendo para a gente conseguir entender o que está escrito. Já teve coisas que eu li, por exemplo, Apocalipse é um livro que eu sempre li, porque eu sempre achei muito interessante, mas eu nunca entendi. Aí eu te falo que no último ano, Apocalipse está se abrindo para mim. Tanto que a primeira vez que eu preguei Apocalipse foi aqui na tenda, que eu fiz o estudo das 7 igrejas. Foi a primeira vez em 10 anos. Por quê? Eu vou te falar por quê. Daniel, quando recebeu a revelação do fim dos tempos, ele falou assim: Deus, mas eu não entendi nada do que eu vi. E Deus falou para ele: faz o seguinte, Daniel, sela este livro, porque não é para este tempo, não vai ser entendido para esse tempo. Então Apocalipse não é um livro que vai ser entendido porque a gente estuda ou a gente quer. É um livro que só vai ser aberto o entendimento, e na verdade já está sendo aberto por esses últimos tempos, quando estivesse próximo ao fim. Então pode ser que ainda eu ouço alguém pregando. Você vai começar a ouvir aos baldes. Daqui para frente você vai começar a ouvir aos baldes. Vai vir muita pregação, pode ter certeza. Escreve o que eu estou te falando e você vai lembrar desse dia. Por quê? Porque o tempo do final está se aproximando. Então o tempo de se ensinar sobre o Apocalipse está chegando. E a mente das pessoas está começando a se abrir para ler. Tanto que você vai conversar, são poucas as pessoas, principalmente pregadores, que conseguem ler, entender e explicar o Apocalipse. Pouquíssimos. Missionário é um que diz que ele nunca pregou. Falou: eu não me meto onde não fui chamado. Ele fala: eu não me meto onde não fui chamado. Deus não me abriu o Apocalipse. Eu não prego Apocalipse. Não prego Apocalipse. Na Igreja da Graça, dos pastores que eu conheço, a gente conversa muito e a gente compartilha pregações, né? A gente compartilha muito pregações. Nos últimos 2 anos é que eu estou vendo amigos recebendo revelações em Apocalipse. Depois da pandemia. Antes da pandemia eu nunca tinha também encontrado com pessoas, né, que já tinham entendimento. A gente tem o máximo de entendimento que a gente tem do Apocalipse são as igrejas, as cartas das igrejas. Eu não entendi nada. E eu tinha medo de ler Apocalipse. Mas é um livro que causa. É um livro que causa. Eu lembro que foi na primeira aula que eu comecei a falar dos fins, a irmã Maria levantou e foi embora, não voltou nunca mais. Ela disse: eu tenho medo dessas coisas. Ela foi embora, não voltou mais. Tem que ter um entendimento para poder. Não voltou mais. Fica, mulher, para ver o fim. Para ver o fim. Eu não quero saber do fim, não. Quero saber do começo. Isaías 5, a parábola da vinha e a sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil.
E a cercou e a limpou de pedras e a plantou de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe é cerca, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Aí vem a explicação. Tem essa explicação do profeta, mas também existe uma explicação de aplicação para as nossas vidas, né? A gente aprende que a palavra ela é profética para aquele ato e também tem a revelação pontual para a nossa vida e para o momento que a humanidade passa. 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercessem juízo, e eis que opressão, justiça, e eis aqui clamor. Aqui foi até a pregação do missionário no sábado. Ele falou sobre isso. Jesus espera de nós justiça. E ele estava explicando o que espera de nós o juízo e a justiça. O que é juízo e a justiça? É a aplicação da palavra no que concerne verdadeiramente a nossa vida na palavra. O missionário tem um ministério de cura, então ele sempre vai trazer para o lado da cura. Então o que ele estava explicando, o que é o juízo e a justiça de Deus? É quando você olha para o teu corpo doente e você diz, não, mas eu já estou sarado pelas pisaduras de Jesus. Mas isso nós estamos falando do ministério principal do missionário, mas isso se aplica para tudo. O Senhor esperava juízo, pessoas que andassem em conformidade com o ensinamento, com as leis, com aquilo que Ele mandou, e o povo de Israel sempre teimou em ser desobediente, obstinado, fazer o que queria. Ele esperava que houvesse justiça e eles não fizeram justiça. Eles sabiam o caminho da justiça, mas não fizeram. Aí continua. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamboris e pífanos e vinho há nos seus banquetes. Não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das tuas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. E essa parábola aqui se cumpriu quando? Quando a Babilônia veio e acabou. Israel acabou. Derrubou o segundo templo. Foi derrubado o segundo templo. Israel foi todo espalhado pelo mundo, levado cativos para a Babilônia. E aí depois, para começar a reconstrução, foi peleja. Babilônia era uma cidade. Hoje quem é que está lá na Babilônia? Puxa, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar se são os Emirados Árabes, que é o território onde estava a Babilônia. Mas eu vou pegar lá nos meus estudos o Atlas para mandar para vocês no grupo. Babilônia é lá perto de Israel. Lá perto de Israel. Eu vou mandar para vocês. Porque agora eu não vou me lembrar. Mas, fala. Oi? Iraque, né? Iraque? É onde é o Iraque, agora era a Babilônia. Babilônia naquela época era o reino maior que existia, mais temido, depois de Assíria, porque a Síria também foi quebrada, né? E eles levaram cativo todo Israel, ficou só Judá
com os seus dois povos, que eles não foram sitiados. O que é ser sitiado? O inimigo vai, cerca a cidade e sitia, ele vai pegando por sítios e vai conquistando aquela cidade, por pedaços. Por exemplo, invadiu aqui a tenda, cercou o nosso terreno, aí veio, pegou a gente aqui, aí depois vai lá, pega os seguranças, aí vai lá pro final e vai dominando de pedaços. Israel foi toda sitiada e foi dominada, Judá não foi, Israel foi. Porque eles brigaram, teve lá uma encrenca lá entre os reis e se separaram. Ficou Israel com as 10 tribos e Judá com Judá e Benjamim. Foram as 2 tribos que não seguiram a corrupção de Israel. E eles ficaram, eles permaneceram, né? Esses aqui não, eles foram levados cativos, foram para a Babilônia, perderam tudo, foi uma coisa terrível. Cumpriu-se essa parábola. Mas a gente aprendeu que também essa parábola significa vinha a terra na revelação divina, do que Deus tem para a terra, não a terra do jeito que a gente vê, mas ela em revelação divina. Tem alguns aspectos aqui. A vinha, um outeiro fértil, ou seja, Deus ele plantou num lugar fértil, cercou, que é a proteção de Deus, limpou as pedras, plantou excelente vides, edificou no meio dela uma torre, que torre remete à vigilância, está dizendo que a gente sempre tem que ser vigiante, e construiu também um lagar. Lagar a gente fala de processo. Toda vez que vocês verem lagar na Bíblia, a Bíblia está falando de processo. Entra a uva, sai vinho. Então o lagar fala de processo. Esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Esperava boas obras, mas fizeram tudo ao contrário. Qual é a outra parte aqui, ó? E a outra parte que é bom a gente lembrar é a sebe. Sebe é cerca. Cerca a gente fala de proteção. A gente fala que o Deus, ele é a proteção em volta dos seus escolhidos. A gente pode lembrar de Zacarias 2, que o Senhor ele foi como um muro de fogo, né? Ele fala que naquele tempo, Zacarias também é um profeta que recebeu revelação do fim. O pessoal fala muito de Daniel, mas Zacarias é um livro profético para o fim dos tempos. Zacarias é tremendo. E ele fala que no fim dos tempos não vai ser mais necessário muros para a proteção da cidade, porque o próprio Deus será como um muro de fogo. E isso lá no final dos tempos. Eu acredito que ainda tem que estudar um pouco mais durante o milênio, que a igreja vai reinar na terra. Se eu estiver falando besteira, me perdoe, que eu ainda não estudei a fundo isso, mas no meu pequeno estudo ainda tem esse conceito. Vamos ver a última parábola para a gente terminar. 2 Samuel. Aqui a gente vai ver uma parábola bem pequenininha que o profeta Natan conta para Davi. É uma parábola também. O que é parábola? Pequenas ilustrações, pequenas histórias que remetem a uma verdade. Ficando frio, amigo, está protegendo as orelhas. 2 Samuel 12. E o Senhor envia Natan a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, aí a parábola: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, preparou para o homem que viera a ele. Então o furor do Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Você vê, né, que quando a gente é confrontado com um erro que a gente acha que não é nosso, a pena é severa, sem dó, né? Sem dó.
Ele nem imaginava que a sentença era para ele, né? Oi, David? Né? Misericórdia para mim e justiça para os outros, né? Aí, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aí veio a verdade, né? Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí desce-lhe a cajadada. Mas o bonito é que aí ele vai explicar a história, depois vocês leem em casa, né? Que Davi, ele reconhece o seu erro, né? Tem gente que às vezes, mesmo sendo confrontado no seu erro, ainda endurece a serviço e não reconhece de jeito nenhum que estava errado, né? E Davi foi muito bonito, que é nesse episódio que ele escreve o Salmo 51 e alguns outros salmos de arrependimento, né? Em que ele fala: Senhor, pode tirar minha coroa, pode tirar... Levou o filho, ele falou para Deus. Eu acho muito bonito o Salmo 51, que ele fala assim: Senhor, o que tu julgares fazer aos meus olhos vai ser mais do que correto. Gente, é poucas pessoas que conseguem olhar para si com um olhar de justiça, né? Olhar de justiça. Muitos pensam como o David falou: para mim misericórdia, para o outro é comigo misericórdia, mas quando a misericórdia é para o outro, num crime igual ou até menor, a punição é severa, né? Mas ainda bem que Davi, ele ouviu essa parábola e entendeu. Essas são as parábolas da Bíblia. Que Deus nos abençoe. Tenho certeza que existem outras formas de interpretar, mas hoje a forma que o Senhor nos deu de entendimento foi essa que foi passado, porque a Bíblia ela é inesgotável, né? Vocês podem daqui a pouco ouvir uma pregação de parábola e falar assim: nossa, mas eu estudei parábola, a pastora não falou nada disso, porque a revelação ela se renova, né? Deus trata diferente aos corações. Deus abençoe. E importante